Olá a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Esse é o Entrevistas, o novo podcast da Michael Page. E antes de começar, eu já quero pedir aqui que todos vocês já comecem aqui a nos seguir no Spotify, na Apple, aí qual é o consolidador de mídia que você mais utiliza. Se inscreve também no nosso canal do YouTube, tem muito conteúdo bacana que a gente vem trazendo para todos vocês. E hoje a gente vai falar de um tema que gera muita dúvida, muita discussão, e eu tenho certeza que todo mundo aqui vai ter ótimos insights. Então já pega papel e caneta que vai ter muita coisa bacana que a gente vai falar aqui. O episódio de hoje a gente vai falar sobre transição de carreira. E eu tenho dois convidados aqui que eu vou deixar que eles se apresentem. Primeiramente eu vou pedir, Gênesis, quem é você além do seu currículo? Prazer estar aqui hoje, eu sou o Gênesis, eu trabalho na Page já tem 7 anos como headhunter. Eu comecei como ator de teatro, tá? Eu fiz teatro dos 13 aos 20 anos de idade, praticamente com peça infantil, frequentando escola. Depois eu passei um tempo pelo varejo, hoje eu estou headhunter. Então a minha carreira é exatamente essa e hoje o que eu faço é entrevistar, recrutar profissionais para as empresas. E tenho a honra aqui de estar com o meu amigo Ivan Moré. Ivan, quem que é você além do seu currículo? Fala, Baza, tudo bem? Que privilégio estar mais uma vez aqui nesse projeto inovador que você conduz, né? Dessa vez com a companhia da Michael Page. Poxa, o Ivan é alguém inquieto. O meu currículo foram mais de 30 anos no jornalismo, comecei numa rádio no interior de São Paulo, com 14 anos, fiz faculdade de jornalismo, trabalhei no mainstream por 20 anos, numa grande emissora, e acredito muito hoje que as pessoas precisam se reinventar, independentemente da profissão que elas ocupam, usando aquilo que de repente está dentro de si, né, que cada uma tem dentro de si, e relacionado ao propósito, relacionado à vontade, relacionado ao aprendizado, relacionado à descoberta. Hoje, nós estamos vivendo um período de extrema transformação na maneira que a gente consome conteúdo, na maneira que a gente compartilha conteúdo, em hábitos com os nossos amigos, em hábitos com os nossos clientes. Então, eu creio que o Ivan, hoje, é um perfil muito curioso, tentando aprender com os vários nichos, né, que eu convivo. Então, talvez seja... Eu estou na escala de aprendizado aí, tentando me reinventar cada vez mais num mundo em transformação. Pô, muito interessante, assim, escutando vocês dois falarem, acho que uma intersecção aqui entre nós três é que todos nós não planejamos a carreira, ou talvez o que planejamos teve muita correção de rota, né? Igual eu brinco, se antigamente o plano de carreira estava igual um GPS... Garmin, aquele fixo, né, de rotas fixas, aonde não importa o que acontecesse, a rota era sempre aquela. Hoje, qualquer plano de carreira está muito mais para um Waze. A gente vai ouvir um recalculando algumas vezes, vai dar, hora ou outra, um fio na barriga, mas uma coisa é fato, vai ser muito mais dinâmico e a gente vai ter muita descoberta pelo caminho. E esse ponto que eu queria começar explorando com você, Ivan, quando você começou a sua carreira, o quanto que foi planejado, que você foi buscar, ou quanto foi uma oportunidade que surgiu e você soube aproveitá-la? Olha, Baza, eu tinha um sonho de criança de trabalhar numa grande emissora de TV. Lembrando, eu sou fruto da geração X, em que você consolida uma carreira numa grande corporação e imagina que vai se aposentar lá, né? Então, inicialmente, eu queria uma oportunidade de trabalhar a partir do momento que eu mapeava o que me motivava. E o talento foi sendo observado aos poucos. De tanto fazer, poxa, parece que você leva jeito para isso. Mas nada tão calculado. Então, eu fui sendo direcionado pela vontade de aprender, pelas oportunidades que surgiam e às vezes eu agarrava com unhas e dentes. Então, eu me lembro muito de uma chance que surgiu na minha vida quando eu já estava dentro da TV Globo e era um repórter da TV do interior de São Paulo. Me ofereceram uma oportunidade de cobrir folgas em São Paulo, nos finais de semana. E eu falei, poxa, é o que eu mais quero. E pedi autorização, né, do meu chefe na época, em Sorocaba. Falei, poxa, me pediram para fazer as coberturas de folga no final de semana na TV Globo de São Paulo, especificamente para o esporte. E aquilo eu já tinha percebido que gostava. Mas não era aquele sonho desde o início. Sonhava em alguma coisa similar, mas não tão engessado. E aí, legal, você vai, mas você vai nos seus finais de semana de folga. Você dá um plantão em um final de semana e folga no outro. Então, você trabalhava 12 dias consecutivos para folgar 2. Né? E nos de folga, eu abri mão da folga para trabalhar em São Paulo. Então, foi muito do plantio e do acreditar numa jornada a médio e longo prazo para você construir aquilo que pode ou não
vir a ser uma ocupação oficial. Então, eu não sabia se eu seria contratado em São Paulo, mas eu abri mão de um momento de descanso e por 1 ano e meio eu trabalhei sem folga, eu tive 2 dias de folga em 1 ano e meio. E quando surgiu a oportunidade de uma vaga em São Paulo, eles optaram por aquele que tinha feito uma entrega muito grande, né? Mas isso estava programado? Não. Eu era muito direcionado pela vontade de aprender, pela transformação, pela predisposição que eu mostrava para fazer aquilo. Então, isso acabou sendo determinante. Então, não só de inspiração, né, são feitas as oportunidades, eu creio que elas são feitas de uma construção verdadeira e genuína daquilo que você acredita. Não, é muito legal a forma como você coloca já, Ivan, e eu quero até puxar isso com o Gênesis, na experiência dele, da onde as pessoas partem, porque a gente fala de transição de carreira, mas acho que é legal a gente pensar assim, e uma reflexão para todo mundo que está nos escutando, peraí, o quanto que, quando eu falo de transição de carreira, eu estou partindo da onde? De um baita de um planejamento ou as oportunidades que aconteceram? E, Gênesis, na tua experiência, como é que você enxerga, assim, se a gente for pegar uma intersecção entre o que mais acontece das pessoas chegarem na carreira que estão? Eu acho que tem um ponto que é a espinha dorsal de onde você está indo, né? Eu lembro um pouquinho da minha história. A minha mãe sempre foi chamada a atenção na escola porque eu conversava muito. E eu fui parar no teatro exatamente porque eu era uma pessoa comunicativa, que eu gostava de falar e tudo mais. Só que eu perdia mais tempo falando com a plateia no final da peça do que, enfim, com o elenco, curtindo o elenco e tudo mais. Eu queria falar sobre a peça, não falar durante a peça. E hoje, parar numa carreira de headhunter, onde eu me comunico 100% do tempo, me lembra um pouco da espinha dorsal que eu tenho. Então, assim, eu acho que a competência vai estar sempre dentro de você. Eu acho que você vai se adaptar muito a essa competência durante o tempo. A vida vai te levando para as oportunidades, mas hoje, onde eu estou, eu me lembro assim, onde é que estava essa competência? Ela sempre esteve ali comigo. Talvez eu precisava ter uma outra ótica em cima dela, talvez eu precisava ter uma outra percepção. E talvez, se a minha mãe não trabalhasse, se a minha família não trabalhasse essa competência como eles trabalharam, e talvez tivessem, enfim, não priorizando, não me motivando a me comunicar mais, eu talvez teria pensado que essa é uma competência ruim. E foi uma competência boa para eu virar headhunter hoje. Então, eu acho que o caminho é sempre as pessoas olharem um pouco na história delas qual a competência que sempre teve ali latente e ela não deu valor. Pô, achei muito legal, olha só, me veio um insight aqui, né? No final, quando a gente fala de competências, a gente está falando que cada um tem o seu conjunto, como se fosse pecinhas de Lego, só que cada um, né, num formato diferente, num tamanho diferente. E a gente tende a querer encaixar essas competências muito no base de modelos que o mundo nos dá, pré-moldados, seja no base do que a gente vê ou na base no que nos vendem. E eu vejo isso muito por mim, né? Quando eu falei para minha mãe que eu ia ser headhunter há 16 anos, naquela época ser headhunter é como se eu falasse para minha mãe hoje que eu ia ser youtuber. Eu acho que o youtuber hoje é mais conhecido do que era headhunter há 16 anos. Total. Então tem um pouco disso, de a gente olhar para dentro. Peraí, vamos começar da matéria-prima? Vamos começar o que a gente tem de dentro? E eu acho que esse é o ponto que eu quero já puxar com você, Ivan. Como é que você foi descobrindo também depois? Porque assim, você começa na rádio, uma experiência muito bacana, foi para a TV, só que os formatos, né, que você foi encontrando, né, eu brinco que o Ivan hoje é o comunicador mais cross-mídia que eu conheço, assim, eu não me lembro de ninguém que faça, assim, passe por todas as mídias como o Ivan passou. E eu acho isso de novo, né? A essência da comunicação. Ivan, em algum momento você parava para fazer essa reflexão, porque tem muito também do que a gente fala, pô, a hora que eu olho para trás as peças se juntam, mas no momento ali que está vivendo, quanto que essas peças se encaixavam? Olha, o meu comportamento era sempre tentar fugir de padrões específicos pré-estabelecidos. Porque os padrões, principalmente na emissora que eu trabalhei por muito tempo, na TV Globo, eles direcionavam uma maneira de conduzir. E eu acredito muito que, baseado na minha história, que é uma história de alguém que veio fora da bolha, primeiro, eu tinha um mapeamento dos meus companheiros de trabalho. E eu percebia que tinha muito insider ali dentro, né? E quando eu digo insider, são pessoas que já têm algum tipo de conexão ou proximidade por um nível de parentesco, amizade, e eu não estou questionando em nenhum momento a capacidade profissional dessas pessoas. Mas como eu vim de algo muito fora daquela bolha, eu percebia que, para ser reconhecido, eu precisava tentar quebrar alguns padrões e entregar um pouco mais do que o esperado, usando criatividade, um pouco de tomada de risco e uma lente que eu mantinha viva todos os dias. Poxa, eu já fiz essa reportagem, será que eu não posso fazer diferente? Será que eu não posso não só surpreender os meus gestores, mas também o meu público? Então, muitas vezes, Baza, eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. E isso me direcionava, falava, isso eu não quero, isso eu já fiz. Mas o que você quer? Eu falei, não sei, eu quero experimentar. Então, a possibilidade de se colocar o tempo inteiro, e isso foi um gerenciamento que eu aprendi a ter,
numa tomada de risco. Eu sempre me coloquei em risco para conseguir algo diferente, porque é um padrão de comportamento meu que eu percebi que me entregava resultados. Então, tudo que para mim era muito mastigado e que já estava direcionado e que eu tinha facilidade para fazer, me dava pouca motivação ou pouca... Eu destinava pouca atenção porque aquilo já estava dominado. Então, tudo aquilo que me submetia a um nível mínimo de risco me dava empolgação, borboletas na barriga, e eu percebi que eu me comportava melhor, os resultados eram melhores. Então, quando eu observava que existia alguém que me gerava uma provocação de algo que estava acontecendo no mundo, eu falava, poxa, a gente poderia, usando a minha fórmula pessoal e individual, eu poderia adaptar isso e surpreender o meu público, os meus gestores, aquelas pessoas que percebem o meu conteúdo, eu poderia fazer isso de uma forma diferente. Isso é inovação. Então, foi tentar sempre ter uma lente de curiosidade sobre o que acontecia no ambiente que me cercava e das fontes que eu consumia, para eu tentar adaptar algum elemento daquilo para o meu ambiente, para o meu ecossistema, para provocar disrupção e inovação. Eu sempre pensei dessa forma. Pô, como eu posso ser diferente? Né? E diferente não significa ser melhor e tampouco pior. É apenas diferente. Então, esse é um drive que eu tive desde muito pequeno, porque eu acreditei desde sempre que não importa de onde você vem, mas importa a força e o propósito que você coloca na direção para onde você vai. Quer quebrar alguns protocolos. Mais uma vez, tem um destino certo? Não tem. Eu normalmente só sabia o que eu não queria. Como, por exemplo, quando eu saí de TV, eu falei, poxa, em 2019 eu terminei meu contrato com a TV Globo e eu falei, agora eu preciso me reinventar. E me reinventar significa necessariamente navegar um pouco por esse mundo digital, com várias plataformas, com entrega de conteúdo 360, que a gente chama hoje. Mas como eu vou fazer isso? Não sei. O que eu quero? Eu quero entender isso. Você quer voltar para a TV? Não. Então, alguns convites apareceram com boas oportunidades de voltar ao mercado, que eu já tinha um certo domínio. Mas eu abri mão e eu tenho certeza que hoje, olhando para as oportunidades que surgiram, em algum momento eu me questionei. Falei, poxa, eu estou passando tanta dificuldade nesse momento que financeiramente, segurança, família, tudo isso estaria resolvido se eu tivesse aceitado. Mas eu vou acreditar que eu tomei a decisão certa porque eu estou no caminho do desconforto, eu estou no caminho da reinvenção. E todo o caminho de desconforto e reinvenção de um novo aprendizado, ele exige uma entrega. Não são resultados imediatos a curto prazo. Então, foi nesse caminho que eu fui navegando e os resultados, depois de um certo tempo, começam a aparecer. Então, eu acho que é muito importante ficar evidenciado para quem está nos acompanhando que a transição de carreira não tente ter uma resposta imediata diante da quantidade de conteúdos a que você é submetido, de oportunidades. Saiba, num primeiro momento, o que de fato você não quer e se proponha ao novo. Tome o mínimo de risco para aprender, porque você vai, durante a jornada, tateando aqui, falou, opa, aqui errei, não é assim, opa, isso eu também não quero. Pô, eu já até fui infoprodutor, cara, já vendi curso online, fiz 3 lançamentos, gostei? Gostei, foi interessante. É para mim? Não é para mim. Mas eu experimentei, eu fui ver na verdade ali, entendeu? Eu fui ver de pertinho, fui experienciar, fiquei 40 dias produzindo conteúdo igual maluco, igual alguns perfis fazem, e que dá muito certo para eles, mas para mim não dava. Então, já não quero isso. Mas no primeiro momento eu não sabia se eu queria. Então é se submeter, é tomar risco para viver experiências e depois tirar as conclusões. É como que a ansiedade também não atrapalha um modelo curtir, né? Enquanto você está aprendendo, o que você está aprendendo, como você está aprendendo e onde está te impactando. Porque o que eu vejo hoje, falando com muitos executivos que estão em transição de carreira, é que a ansiedade ela atrapalha esse processo. Você já quer ir do início para o fim. O meio você não consegue elaborar, você não consegue passar, porque você tem tamanha ansiedade que você quer chegar logo onde você acha que você deve chegar. E talvez uma dica importante assim, é acompanhar o processo de outras pessoas. Eu acho que é um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje também. Ouvir quem fez essa movimentação. Muitas pessoas elas querem ir para alguma posição, ou para alguma carreira, ou empreender, por exemplo, ou vir para o mundo corporativo, sair do mundo de um outro tipo de emprego, de um emprego público, por exemplo, mas elas não conversam com quem já fez esse tipo de transição. Então, acho que essa troca ela é fundamental. Eu acho que hoje, se a gente percebe de todos os executivos que a gente conversa que têm vontade de transitar, a gente percebe que eles estão fazendo muito mais isso porque a gente tem muito mais acesso à informação na internet e tudo mais. Mas ainda tem uma boa parte que não faz, que ainda fica um pouco impactado ainda, putz, mas será que vão pensar de mim? Será que eu não vou me expor, não vou ser muito vulnerável na minha vida, na minha carreira? Mas eu acho que a vulnerabilidade também traz um pouco disso. Quando você se mostra disposto a transformar algo em você, o outro também consegue te ajudar e te atingir onde você deve ser atingido.
Eu acho que muitas pessoas, eu acho que elas têm um sonho, mas muitas vezes elas ficam acuadas e com vergonha de divulgar onde elas querem chegar, porque elas ficam com medo que as pessoas vão pensar. Eu acho que 100% das vezes, dos casos que eu vi de transição de carreira, o mais vulnerável é aquele que consegue chegar mais rápido, porque ele se entrega mais rápido também. E uma coisa que eu gosto aqui da forma como a gente está conduzindo, porque no final tudo que a gente está dizendo aqui nos remete à essência humana, porque quando a gente olha assim, como que a gente vai aprendendo a fazer escolhas? Tirando as escolhas que a gente sabe que não funcionam. Quem aqui que está nos escutando, que está solteiro, talvez já está com isso na cabeça. Você não sabe bem o namorado ou namorada que você quer, mas está muito claro o que você não quer. Quando eu vou pensar como eu quero me vestir, talvez eu não sei exatamente o que eu quero, mas eu sei muito bem o que eu não quero. E muitas outras escolhas que a gente faz, ela segue dessa forma, só que a pressão que o mundo corporativo nos traz, o mundo executivo, o mundo do empreendedorismo, porque, é claro, a gente está falando de renda para a gente ter o mínimo que é necessário, a gente está falando de status, a gente está falando eventualmente de poder, isso talvez nos cega, o que talvez quando eu falei aqui de namoro, namorada, de escolher uma roupa, é mais óbvio. Agora tem um ponto que eu quero também trazer para a discussão, que existe uma diferença da gente mapear o que é uma necessidade e uma latência de uma transição do que a falta de resiliência, porque muitas vezes a gente nota que as pessoas, por passar por momentos difíceis, querem trocar de caminho a cada 6 meses. E dificilmente você vai se encontrar ou vai se conhecer o suficiente em 6 meses. E, Ivan, para mim você é um grande exemplo, porque, poxa, a gente está falando de uma carreira de 20 anos antes de fazer transição. Como que foi separar os momentos difíceis do que efetivamente era algo que você começava a sentir, não, agora é diferente, agora realmente eu estou partindo para um momento que eu vou mudar? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que trazer, Baza, é a questão da sociedade da comparação que nós vivemos. Hoje, o mundo nos bombardeia de perfis que constroem a narrativa não necessariamente real, mas aquelas que eles querem construir. E nós, infelizmente, nos enxergamos muitas vezes num circo em que estamos nos comparando com o perfil que deu certo, sem saber com propriedade o quão certo deu, qual foi a entrega que teve e quanto tempo demorou, quanto tempo levou para aquilo acontecer. Então, eu acho que a nossa falta de habilidade, muitas vezes, ao consumir o elemento externo, quando eu falo elemento externo, são as mídias digitais e aquele cara que pode ser a nossa referência, o nosso benchmark para aquilo que a gente gostaria de fazer, nós nos sabotamos. Eu tenho várias referências relacionadas a isso. Quando eu saí de TV e infoprodutores chegaram em mim, mas como assim? O que você está fazendo? Eu falei assim, não sei ainda, eu vou construir. Cara, mas logo você vai ficar milionário, porque esse mundo da internet é incrível. Você vai ganhar muito dinheiro com o conteúdo que você tem. Você tem um bom conteúdo. Beleza. Eles enxergavam em mim um bom conteúdo. Só que eu sequer sabia o que seria o bom conteúdo nessa nova plataforma de divulgação de conteúdo. Então, eu me colocava num nível de expectativa, de cobrança e de exigência para corresponder ao que esses players já estavam correspondendo e entregando, sendo que eles eram nativos desse formato, né? Em que eu, às vezes, dava um nó na cabeça. Falei, meu Deus do céu, mas por que para os outros é tão fácil, para mim eu não consigo entender? Porque eu precisava primeiro me conhecer e, num segundo momento, me desvencilhar dessa expectativa que depositavam sobre mim e me desvencilhar do nível de comparação que eu fazia com outras pessoas que estavam faturando muito num curto espaço de tempo. Quando eu entendi que o que eu faria talvez não tivesse referência do mercado, porque se eu respeito aquilo que eu faço, aquilo que eu sei, aquilo que eu quero, eu posso construir a minha jornada de uma maneira muito mais autoral, personalista, com verdade. E que não necessariamente os rendimentos financeiros, o sucesso, o boom que as mídias sociais promovem, venha na mesma proporção que veio para outros players. Por quê? Porque eu consegui cortar esse cordão umbilical com essa sociedade da comparação. Então, quando eu passei a olhar um pouco mais para dentro de mim e observar, poxa, o que eu preciso? Eu preciso aprender. Quanto eu preciso ganhar para me suportar nesse aprendizado? Qual que é a estrutura mínima que eu tenho que ter? Diante disso, eu consigo traçar um plano que faça sentido na minha jornada, na minha rotina, em que eu tenha um senso de pertencimento a isso, eu tenha um propósito, eu seja feliz fazendo? Dá para fazer? Então tira o pé. Desliga. Para de se comparar com o outro. Então, eu acho que isso é muito importante a gente evidenciar hoje em dia, porque nós vivemos, sim, o tempo inteiro nos comparando. E aí abrimos mão dessa resiliência que é necessário ter para você deixar que o tempo
conecte os pontos para que você, num determinado momento, passe a ter uma performance melhor naquilo que você se propôs a fazer. Então, eu acho que a sociedade da comparação hoje atrapalha muito. Tando, eu acho que a gente, quando teve o boom das startups, né, no Brasil, a gente via que muitos executivos queriam fazer essa transição porque eles queriam ter qualidade de vida. Muitas vezes sem entender que a startup talvez possa oferecer diversos aspectos, mas talvez não a qualidade de vida que eles desejam. Então, conhecer o desconhecido também. Acho que eu falo isso porque eu vejo que em transição de carreira, muitas vezes a gente quer, mas a gente está esperando o que a gente está vendo na internet, o que a gente está vendo na mídia, mas, de fato, a gente não conhece o caminho que a gente está indo. E muitas vezes a reflexão que a gente faz é que talvez a gente não tenha que ir para a startup, mas sim assumir um outro projeto dentro da empresa que a gente já está. Então, acho que é importante também a gente falar em transição de carreira interna, dentro da própria organização. Eu acho que hoje a gente consegue exercer diversos papéis dentro do lugar que a gente está, da cultura que a gente conhece. Porque nem sempre é você mudar radicalmente. Às vezes, você pode mudar ou impactar a vida das pessoas de uma forma radical também, continuando no mesmo lugar. Eu levanto isso porque eu vejo que muitos profissionais que fizeram essa transição de ir para um outro estilo de empresa, eles voltaram, porque eles falaram, não, é muito para mim ou é pouco para mim. Então, eles se reconheceram dentro daquela dinâmica que eles achavam que era algo e voltaram, e não tem nenhum problema em voltar. Esses dias eu estava tomando café com uma CEO de uma empresa que ela lançou a empresa, cresceu bastante, e ela voltou. Ela falou, não, decidi voltar a ser executiva, não é para mim. Então, assim, quem pode, claro, porque a gente também tem que tentar entender a realidade de cada pessoa, a necessidade de cada pessoa, mas quem pode fazer essa transição, fazer também um pouco sem medo. Às vezes eu vou e eu posso voltar para a posição que eu estava. Eu acho que isso é bem importante para a gente também tirar um pouco o peso das decisões, de que o profissional tem que ter uma decisão para o resto da vida. Eu acho que, na minha idade que eu estou chegando, eu já fiz transição algumas vezes, acho que já fiz 4 transições de carreira e não me arrependo. E se fizer uma outra também, vai ser baseado em todos esses anos de experiência que eu tenho. A gente não joga fora anos de experiência, seja em qual setor que for. Então, acho que isso é bem importante considerar. Assim, a gente saber para onde a gente está indo, mas se der errado, e se a gente tem como bancar isso, vamos voltar. A gente volta 2 passos para depois avançar mais 3, mas eu vejo que os executivos talvez eles tenham um pouco de medo, porque acho que é a decisão da vida. Acho que o mercado está olhando o executivo de uma forma diferente hoje, assim, não por tempo de casa, mas por entrega, por projeto. Acho que isso é um insight que eu queria trazer. Olha que interessante, estou aqui escutando vocês e mapeando aqui 3 grandes armadilhas que atrapalham na transição de carreira. Então, sem dúvida nenhuma, a gente falou da vaidade, o quanto que o lugar que você chegou te prende porque você não quer perder aquela influência. A pressão que você tem com você mesmo, que pode ser irreal com a velocidade que caminha, por mais que você esteja indo em direção ao certo, que você tem as habilidades, vai levar mais tempo do que você imaginaria. E o terceiro, que claro, sempre vai ser um fator de influência, é você calibrar qual é o seu fôlego financeiro. Porque você certamente vai ter que dar alguns passos para trás. Se você está consolidado na área que você está, você vai dar alguns passos para trás. É claro que é muito mais fácil você fazer uma transição quando você não tem nada a perder. Deu tudo errado aqui, eu tenho pouco a perder, então parece ser mais óbvio. Agora, quando você está indo bem, para mim é o grande desafio. E eu acho que a dimensão também, qual é o tamanho da mudança? Porque eu fico pensando, hoje como CEO da Michael Page, se eu quiser fazer alguma coisa relacionada a pessoas, liderança, RH, eu tenho uma determinada distância. Se eu quiser virar um médico cirurgião, tem uma grande distância aí. Tem pelo menos 12 anos aí, de voltar a fazer vestibular, fazer faculdade, fazer residência. E, puxa, é claro que o BASA é residente dentro da área de medicina, a remuneração vai ser menor, a influência vai ser menor, então aí você começa a esbarrar em todos esses aspectos. E eu acho que aí é o ponto que eu quero puxar com o Ivan, a importância de você cuidar de você mesmo. Porque a gente está falando muito de estudar, de traçar um caminho, mas como é que a gente cuida aqui da matéria-prima, que é saúde, você está com a cabeça no lugar, para que efetivamente até você consiga enxergar essas possibilidades? Olha, essa pergunta é muito interessante. Quando você desenvolveu o seu raciocínio, eu pensei também em 3 pontos que fazem muito sentido para quem quer cuidar de si e, de certa forma, se blindar desses coeficientes externos que você falou. Vaidade, né? A pressão. E tem o fator financeiro que você citou, que é muito importante e que, eventualmente, é interessante que você tenha assim, um pé de meia para você se propor uma tomada de risco que faça sentido e não coloque a sua vida financeira, o seu padrão, o colégio dos seus filhos, a sua família em xeque. Mas eu penso muito, Baza, que nós temos que ter 3 elementos que me ocorreram desenvolver esse raciocínio enquanto você falava, que é, primeiro, vulnerabilidade, que você já citou.
Você tem que se mostrar... Porque a vulnerabilidade é uma enorme ferramenta de conexão. Quando você se mostra vulnerável num novo ambiente... Eu estou falando para aqueles que se propõem a reinvenção, tá, pessoal? Vamos supor, você quer se reinventar, você quer romper com o seu padrão, você quer ter um novo estilo de vida, você tem um novo propósito e você quer pivotar. Então, vamos lá. É muito importante que você seja vulnerável e mostre as suas fragilidades, porque isso é uma poderosa ferramenta de conexão. Um segundo ponto é você ter humildade para se despedir de tudo aquilo que te trouxe até aqui, num cargo que você ocupou, que tinha um determinado status, mas que você, ao mudar, são outros elementos, são outros tipos de conhecimento, de competência, de habilidade que você vai precisar. Então, você precisa ser humilde para descer do pedestal onde você estava e mostrar que, por meio da sua vulnerabilidade, você está apto a aprender novos formatos. E o terceiro, vulnerabilidade, humildade, é a curiosidade. Seja curioso e não tenha vergonha de perguntar, né? Então, quando você se mostra esse perfil, esse profissional, essa figura curiosa, vulnerável e humilde, certamente os caminhos vão se abrir para você e os pontos vão se conectar. Novas oportunidades aparecem, convites para fazer trabalhos enfim, eventos de uma forma diferente vão aparecer. Então, eu creio que hoje, nesse processo de reinvenção, nunca deixe de exercer esses elementos, porque é fundamental. É assim que você consegue se conectar com pessoas, é assim que você consegue chamar a atenção dos outros. Ninguém gosta de estar com alguém muito arrogante, muito pretensioso, que domina demais. Ser o dono de todas as respostas hoje, nesse mundo em transformação, é muito complexo. É muito... Então, e também se habilite a aprender com quem quer que seja que te cerca. Hoje eu aprendo muito com a minha sócia, que é a Giovana, que ela tem a metade da idade que eu tenho. Então, imagine num formato antigo, em que que vou fazer 46 anos, e trabalhei só o que eu tenho de tempo de casa em TV, ela tem de idade. Se eu só apontasse o dedo para ela e dissesse para ela que eu sou professor e que não posso ser o aluno, eu fecharia uma grande janela de oportunidade de aprendizado. Então, se habilite a aprender com quem está do seu lado. Ouça, seja curioso, seja resiliente, humilde, que as coisas acontecem. E um ponto que eu quero puxar aqui para o Gênesis também, quando a gente fala de transição, é importante a gente decupar, porque a gente está trazendo aqui um espectro que é uma transição completa, talvez de atuação, de formato, mas quando você começa a decupar, é importante pensar o que você quer nessa mudança, porque muitas vezes você adora o que você faz, mas você está no lugar errado. No lugar errado puxa, eu adoro a minha profissão, só que eu quero outro ambiente, eu quero outra cultura, eu quero outro estilo de liderança. Eu quero ter mais autonomia, eu quero mais direcionamento, eu quero mais aprendizado. Então é muito importante a gente decupar, porque muitas vezes a tua transição também ela é menos extrema, mas se você não mapear muito bem o que você vai buscar, o grande problema é que muitas vezes a gente toma uma decisão porque a gente está estressado, a gente está no limite, sem ter esses elementos, e aí depois, na hora que você vê essa mudança, como a gente fala no interior, trocou 6 por meia dúzia. E aí também não vai adiantar, ou pior, você trocou 6 por 5, porque você perdeu elementos importantes que você não tinha mapeado que para você eram fundamentais, e aí você vai para algo que você deixou de ter. Então, Gênesis, eu queria agora pegar da tua experiência, porque além de ter feito em transições importantes, você acompanhou a transição de muita gente. Como é que você vê decupar esses elementos? Acho que é bem interessante o que você está perguntando. Eu acho que é separar, né, o que eu estou enfrentando, o que eu estou tendo de problema no momento, do que eu quero para a minha vida, né? Eu vejo muitos executivos frustrados com a situação atual e daí eles querem uma mudança. Mas fazendo uma analogia um pouco com a faculdade, né? Eu fiz faculdade de economia. Eu não me identificava com as pessoas da faculdade. Eles queriam ir para uma outra linha da economia. Eu queria trabalhar com administração e fiz economia. Eu estava ali porque eu queria entender um pouco mais de economia. E é interessante, fazendo essa comparação minha com o executivo, muitas vezes a gente está julgando com o cenário que a gente tem, com o cenário atual. Então, assim, primeiro é separar, assim, o que eu tenho à minha volta me representa ou pode me representar nesse momento. Eu precisava cursar aquela faculdade, então eu precisava terminar aquela faculdade. Terminando aquela faculdade, eu me direcionei para uma outra linha. Então, a partir dali, fez mais sentido para mim a economia, ligar a economia ao que eu estava procurando para mim. Então, o que eu vejo hoje em transição de carreira é muito executivo que está frustrado com a situação atual e pensa que aquela situação atual ela vai encontrar algo diferente numa outra oportunidade, ela acaba encontrando algo parecido. Então, ao invés de a gente procurar algo
que esteja incomodando no momento é olhar um pouquinho mais dentro da gente e tentar entender o que faz sentido no dia a dia, não o que incomoda a gente no dia a dia. Porque eu acho que problema a gente vai ter em qualquer lugar. Então, o que eu percebo hoje é que a gente não pode agir num impulso de que eu tenho um problema, vou procurar uma transição de carreira, porque o problema vai permanecer. Mas é muito como eu estou me adaptando, como eu estou me adaptando ao que eu quero para a minha vida. Ou seja, e mais uma vez, assim, eu acho super normal a gente ir e voltar. A gente pode discordar, ou seja, eu quero fazer isso hoje, eu quero fazer isso amanhã. Mas a qualquer mudança que a gente faz, a gente tem que perceber que ela não vai ser livre de problemas. Vão ter sempre os problemas, vai ter sempre um chefe, vai ter sempre um par. O que a gente tem que procurar é estar mais à vontade nesse lugar. Eu acho que as pessoas, hoje em dia, elas procuram muito propósito para o que elas fazem, mas elas estão linkando só o propósito delas ao propósito da empresa, né? Eu acho que tem que vincular esse propósito ao propósito da sua família. Como é que você quer estar mais com a sua família se o propósito da empresa não casa com isso? Eu fico feliz hoje em entrevistar muitos executivos que estão mais preocupados com qualidade de vida. Fico super feliz porque eu acho que as empresas estão respeitando mais isso. Algumas ainda estão num passo de evolução muito grande. Mas eu acho que não é só cruzar a gente com a empresa, é cruzar a gente com a nossa família, que cruza com a empresa, que cruza também com o meu futuro, que cruza um pouco com a sociedade, porque quando a gente fala de propósito, tudo está envolvido. Então, assim, transição de carreira não é encontrar o mundo perfeito, é continuar encontrando um mundo que a gente vai estar numa busca constante de adaptar esse mundo da empresa ao nosso mundo. Adorei, Gênesis. E aí, para a gente passar para o próximo bloco, eu quero deixar uma provocação aqui. E propósito, ele é a essência que vai nos dar energia para passar por momentos difíceis. Porque se a gente achar que a gente vai ter motivação para tudo, todos os dias, e aí entra a disciplina, entra o maior que a gente está construindo, ele é fundamental. Agora, a minha provocação, na verdade, é a gente tomar cuidado para a gente não cair na armadilha da síndrome da propositite. E o que é a síndrome da propositite? É querer encontrar propósito em tudo. Ah, não, hoje eu não vou escovar o dente porque eu não estou vendo propósito. Ah, não, hoje eu não vou tomar banho porque eu não estou vendo propósito. Tem coisa que você tem que fazer porque tem que fazer. A vida é assim. Senão, daqui a pouco, o propósito começa a virar desculpa para tudo que é difícil, tudo que é duro, tudo que dói. E a gente sabe que desenvolver dói, crescer dói. E acho que esse é o ponto. E aí, agora entrando no próximo bloco, para quem não segue a gente ainda no Instagram, por favor, @PageGroupBR, acompanhe todas as novidades aqui da Page na palma da sua mão ou no LinkedIn da Michael Page. E toda semana a gente tem uma caixinha de perguntas para que vocês possam aí trazer quais perguntas vocês gostariam que a gente explorasse aqui com os nossos convidados. Eu quero já agora puxar para o Ivan. Ivan, quais são os momentos para realizar uma transição de carreira? Porque você tem um lado que você traz aqui uma estrutura bacana, mas você é um cara que fala muito também sobre intuição, você olhar para dentro. Como equilibrar para encontrar assim, qual que é o meu momento de transição de carreira, já que a gente falou aqui desse ponto de também não confundir com os momentos de dor que são naturais? Isso é muito curioso, porque eu acho que depende do perfil comportamental de cada indivíduo, né? Existem perfis que, ao mínimo sinal de desconforto e de contradição e de descontentamento, eles têm um nível de tomada de risco para se transformar, para seguir aquilo que o coração manda e que o bolso, de repente, segura, né? E outros não. Por que eu digo isso? Eu tenho um amigo, que eu não vou citar o nome, que trabalha ainda é funcionário de uma grande empresa de mídia, e ele está extremamente insatisfeito. Ele trabalha triste. Fazendo o que gosta, trabalha triste. Por conta da cultura organizacional. O ambiente. O ambiente. Então, a maneira como ele é escalado, a maneira como ele toma as decisões, a maneira que colocam ele para desempenhar, quando ele está desempenhando, ele está feliz. Mas o ambiente é muito ruim. Mas ele vive uma contradição, que é o salário é muito bom. E ele fica naquela, poxa, sou feliz com o que o meu salário proporciona, estilo de vida, qualidade de vida e possibilidades de acúmulo de uma renda para o meu futuro, mas sou muito triste com o que eu poderia estar fazendo. E aí eu faço um questionamento, já fiz vários questionamentos. E se você estivesse fazendo isso? Eu seria mais feliz. Mas isso corre o risco de não dar certo. Então eu prefiro e continuo fazendo o que eu faço. Então, quais são os elementos, por exemplo, para esse perfil sair desse ciclo vicioso e virtuoso ao mesmo tempo? Ele é virtuoso pela grana, né, pelo rendimento. Ele está fazendo, de certa forma, um pé de meia e garantindo um nível mínimo para poupar, levando em conta a profissão, por exemplo, que é uma profissão que hoje não existem altos salários no jornalismo.
Mas, ao mesmo tempo, o tempo está passando, ele não está encontrando propósito e, aos poucos, ele está se matando, né? Ele está deixando de ser feliz naquilo que, de fato, é o propósito que ele traz como estilo de vida, aquilo que ele sonhou desde criança e que ele sabe desempenhar tão bem. Eu lidei com isso muito relacionado à intuição, né? Que é o primeiro passo. Então, poxa, a minha intuição está me direcionando para fazer algo diferente. Tá bom, beleza. E aí, o que eu vou fazer com essa intuição? Ouço ou não ouço? Ela pode vir, ouvir e tal, mas eu esqueci também. Deixa quieto, vai. A minha intuição está falando comigo, mas eu não vou ouvi-la. Mas o segundo passo pode ser uma segunda alternativa, ouço. Mas como eu ouço? Por meio da minha confiança. Pô, eu sou confiante. Ouvi isso aí, pô, tenho confiança que isso tem sentido. E o terceiro passo, eu acredito que seja a coragem. Pô. Confio, tem sentido, valido, mas agora eu preciso colocar em prática. E como eu coloco em prática? Com o mínimo de coragem, que requer tomada de risco. Isso é para todos? Eu não consigo dizer se é para todos. Eu creio que não, porque muita gente não se propõe a fazer esse passo a passo da mudança. Mas, para mim, faz muito sentido. Eu não sei se necessariamente por conta do meio, dos estímulos que eu recebi desde a infância. Eu tive uma pessoa muito forte ao meu lado, que era minha mãe, e que continua sendo. E ela é o meu alicerce para muitas tomadas de decisão. Quando eu tenho algum tipo de dúvida, ela fala assim, vai. Na dúvida, vai. Porque se você quebrar a cara, no mínimo você vai ter aprendido. Né? Porque toda derrota, e eu acredito muito nisso, eu apanhei muito na vida para conseguir alcançar os resultados. E esses tombos que eu tomava, eles, de certa forma, eles nutriam a minha confiança para que, quando a intuição aparecesse, eu colocasse essa confiança em prática e, por meio da ação, que é a coragem, vou tomar essa decisão. Cara, eu já fiz tanta coisa errada, eu já errei tanto, do ponto de vista de comportamento, de escolhas erradas, só que eu nunca perdi a oportunidade de gerar algum tipo de aprendizado e reflexão por meio desse erro. Então, eu acho que é muito do perfil de cada um, né? De você ter aptidão ou não para a tomada de risco, o quanto você consegue engolir aquilo a seco e falar, não, eu vou me contentar com isso para o resto da vida. Porque existem perfis, eu acredito, que se tomarem o risco, eles vão ficar tão nervosos com aquilo que é melhor eu voltar. A minha irmã é um exemplo. Ela trabalhou muito tempo em banco, vou sair, vou empreender. Deu 6 meses e a falta de previsibilidade daquilo que ela estava fazendo, não estava preparada, voltou para o banco, até que eu consegui tirá-la e ela hoje trabalha comigo. Mas é um perfil que não se adapta muito bem com tomada de risco, com o nível de previsibilidade. Eu acho que isso precisa ser respeitado também. Ivan, muito legal o que você trouxe. Até a gente fez uma pesquisa antes desse episódio perguntando para as pessoas, para você, o que motivaria uma mudança de carreira, com 4 opções. Em primeiro lugar, veio saúde mental em risco. Então, olha só que interessante, super alinhado. Depois, em segundo lugar, falta de qualidade de vida. Em terceiro, veio salário. Terceiro, né? Terceiro, salário. E quarto, mercado saturado, porque você não encontra oportunidade no seu mercado. Então, isso é muito interessante, porque até o ponto agora que eu quero explorar com o Gênesis, o inverso, muitas vezes, você gosta da empresa, você gosta da cultura, mas você vê que a área que você está não é para você. Gênesis, como é que a gente aborda uma empresa para fazer uma mobilidade interna, tentar trabalhar numa nova área, já que eu estou dentro de uma empresa que eu gosto? Tá. Hoje, uma das áreas que eu recruto é recursos humanos, né? RH. É uma área que cresce bastante. As empresas procuram hoje muito renovar, reciclar RH. Eu acho que o principal papel do RH hoje, quando a gente vai alinhar uma posição, é esse, né? Como é que a gente faz, como que a gente dá essa qualidade de vida para o funcionário no mundo de hoje, tá? Com muita informação, com a questão de modelo híbrido ainda sendo muito definido. O RH ele tem um papel fundamental aqui para ajudar essa transição. Acho que muitas empresas estão trazendo RHs mais maduros exatamente porque o RH ele sempre fez um trabalho muito bom, porém agora os profissionais eles estão exigindo mais desse RH, desse novo RH. Então, acho que muitas empresas têm esse papel do RH para a gente, enfim, tentar conversar sobre, antes de levar isso de uma forma imatura para o nosso chefe ou de uma forma ainda um pouco verde. Então, a gente pode estar procurando algum aliado. E eu acho que a franqueza, porque muitas vezes a gente tem medo do nosso gestor, né, de se abrir da mudança de área, porque a gente, enfim, muita gente precisa pagar as contas e tem medo de uma demissão, por exemplo. Mas eu acho que a transparência, a curto prazo, ela evita um problema a longo prazo, de performance principalmente. Então, quando um profissional está insatisfeito, ele vê uma possibilidade dentro da empresa, muitos gestores já estão sendo preparados também para receber isso de uma outra forma.
Então, eu sou um pouco mais otimista em dizer que a gente já está mudando isso. O RH está olhando para bem-estar e os profissionais eles estão percebendo isso. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que a mudança interna ela sempre foi possível e ela está sendo mais possível ainda, porque as empresas elas estão focando muito em querer também o profissional feliz dentro da empresa. Porque o profissional feliz ele performa mais. Então, eu acho que a gente pode ter essa abertura ou com o nosso gestor ou com o apoio, se a gente tem dificuldade com o nosso gestor da área de recursos humanos, mas trazendo isso de uma forma muito interessante, não trazendo isso de uma forma conflitiva, mas de uma forma que, poxa, eu acho que eu seria mais feliz fazendo aquilo. Eu acho que eu seria mais feliz fazendo e trabalhando com aquele outro grupo. Eu acho que a gente também, muitas vezes, a sinceridade ela não consegue vir porque tem outros fatores que influenciam, como medo, insegurança, mas a gente está antecipando somente um problema quando a gente faz isso. Então, eu acho que o que a gente pode procurar internamente de oportunidades antes de optar por uma transição de carreira para uma outra empresa, as possibilidades são muito grandes ainda internamente. E acho que um ponto interessante do que a gente está trazendo aqui, hora ou outra, a gente está falando a palavra qualidade de vida. Talvez eu vou trazer também uma provocação aqui para quem está nos escutando e vou trazer a minha concepção. Se você, por acaso, entende que qualidade de vida é trabalhar a menor quantidade de horas possível, desculpa, você está muito enganado. Do ponto de vista social, filosófico, pegue todas as referências, desde que o mundo é mundo, qualidade de vida tem menos a ver em trabalhar o menos possível e sim, primeiro, trabalhar com o que você gosta. Segundo, ter um bom equilíbrio entre momento de execução e reflexão. E terceiro, você ter momentos de pausa para recarregar a energia. E quarto, estar com pessoas que você gosta de estar e que você aprende. Isso é qualidade de vida, não é só o Basa que está falando. A hora que se você buscar as referências, isso é qualidade de vida. Até porque a maior parte das pessoas que foram buscar qualidade de vida na ociosidade, e a gente tem histórias de pessoas que têm uma aposentadoria com plano e depois, porventura, se frustram, pessoas que têm uma oportunidade fantástica financeira de vender a empresa e falar agora eu só vou pescar e depois acabam tendo uma frustração gigantesca. Então, acho que é importante a gente conceituar a qualidade de vida, porque, infelizmente, eu vejo que no mundo de hoje a gente tem uma concepção muito errada sobre o que é qualidade de vida. A qualidade de vida é você fazer o que você gosta de uma forma que você não veja o tempo passar. E aí, na verdade, a preocupação entra no inverso. Como é que eu busco esse equilíbrio? E em buscar esse caminho, o Ivan, você, nessa descoberta, uma coisa que eu vejo é que você ia mapeando potenciais caminhos. Só que mais do que trabalhar com algo simplesmente concebido na tua cabeça, você sempre foi um cara que foi buscar muito o cheiro do asfalto, de falar com gente que está atuando naquela área. Como que foi esse processo para você ir validando as hipóteses de possíveis caminhos? Olha, eu sempre, mais uma vez, a curiosidade me direcionou muito nesse caminho, né? E a facilidade de comunicação, eu percebi a ferramenta de comunicação e de conexão que eu tinha, eu usei ela como uma ferramenta, de fato, para trazer como um agente facilitador. Então, exemplo, assim que eu saí da TV e pensei, poxa, vou morar um tempo fora do Brasil, vou voltar para a TV, fui bombardeado por oportunidades que me vieram à cabeça e meio que ali, tentando assimilar o que era aquilo no momento, tomando algumas decisões rápidas, eu fui me desvencilhando. Poxa, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero. O que eu percebi? Imediatamente, que eu tinha uma capacidade, por conta da facilidade da comunicação, da visibilidade de ser figura pública e da credibilidade que o meio me emprestou, de procurar conhecimento para tentar entender quais são os leques de oportunidade que podem aparecer. Foi aí que surgiu a possibilidade do podcast. Então, o podcast se transformou na principal ferramenta. Porque eu falei, poxa, eu vou montar um conteúdo de áudio. No início, a Desobediência Produtiva era só áudio, não era nem vídeo, em 2019. Aliás, isso foi um vacilo, foi um aprendizado. Eu demorei 1 ano e meio para colocar no YouTube, porque era só para as plataformas de áudio. Eu falei, não, eu quero ser podcast raiz. Né? Esquece o YouTube, eu vou distribuir só em áudio. E deixei de captar uma quantidade muito grande, distribuição de conteúdo 360. Eu usei, mais uma vez, a ferramenta da comunicação, credibilidade e um networking bom para trazer perfis para falar comigo sobre diversos assuntos. Quais assuntos? Os assuntos que minha curiosidade me direcionava. Então, eu trazia você para conversar comigo, para a gente falar de algo interessante que você tinha, que eu tinha curiosidade e não dominava. Então, foi um processo de educação meu, um processo individual de educação. Então, cada entrevista era uma aula para mim, em que eu tinha a liberdade de direcionar as perguntas da maneira que eu queria. E segundo, compartilhamento desse conteúdo para democratizá-lo.
para ajudar outras pessoas que tinham as mesmas dúvidas que eu tinha e que eu pudesse aprender. Então, isso foi fazendo com que o meu networking aumentasse, com que eu passasse a me familiarizar com termos, com segmentos, com nichos específicos do mercado que eu não dominava. Então, eu tive que mostrar toda a minha vulnerabilidade enquanto jornalista. Você me desculpa, você pode me explicar isso um pouquinho melhor, porque eu não entendi? Eu sou do meio tal, e eu não sei. Claro, vamos explicar então novamente. Então, a humildade, a vulnerabilidade para falar, não sei disso, você me ensina? E a curiosidade para você se direcionar. Então, esse cheiro de asfalto. Então, foi ali que eu descobri. Você tem que fazer infoproduto. Uma pessoa sentou do meu lado e falou assim, você precisa fazer um infoproduto. Não foi uma, foram várias. E eu, beleza, vou fazer infoproduto. Do que eu tenho que fazer? Poxa, de comunicação. Então, vou pesquisar como se faz um infoproduto de comunicação. O que tem no mercado? Legal. Como eu monto um infoproduto de comunicação? Primeiro, eu precisava mapear o que eu sabia, porque tudo que eu sabia de comunicação era intuitivo. Eu não sabia necessariamente, teoricamente, como eu ia compartilhar esse conteúdo. As pessoas precisam de passo a passo. Eu não sabia. Aí eu fui atrás de uma neurocientista, para ter aulas com a neurocientista, para que eu, por meio das aulas, pudesse fomentar o meu próprio conteúdo, escrever o meu curso. Escrevi o meu curso, fiz, fui atrás das agências, lancei. É isso, é o que requer. Não gosto. Vi, olhei aquilo, não gosto disso, não quero. Pronto. Então, o que eu vou fazer? Vou continuar fazendo podcast. Teve momentos que eu desisti. Eu tinha um outro podcast, que era um podcast de esportes. O Ivan não gosta mais de esportes. Eu adoro o esporte. Só que eu fiz tanto esporte e eu tenho, modéstia à parte, um domínio sobre a narrativa do esporte que a qualquer momento eu posso fazer. Mas ele deixou de ser tão desafiador para mim como passou a ser outros assuntos. Como, por exemplo, propor perspectivas inexploradas do ponto de vista de comportamento para grandes corporações. Hoje a minha empresa faz isso. Então a gente pluga dentro das corporações, analisa cultura organizacional, C-level e também os colaboradores, vê como isso está amarrado. Se existe algum ruído, a gente pega o que é tendência no mercado e tenta, por meio de conteúdo, plugar nas corporações para que a gente gere perspectivas inexploradas e uma certa disrupção dentro daquela corporação. Agora, é o que eu faço hoje. Isso estava formatado? Não. Então, todos esses pontos que foram se conectando por tentativa e erro, por isso, por aquilo outro, foram me direcionando para isso. Não significa necessariamente que eu atingi o meu auge, que é isso que eu vou fazer para o resto da vida. Não. Essa é uma etapa na construção de uma jornada de alguém que se propõe a reinventar a todo momento. E isso está me fazendo feliz? Sim. O meu lifestyle é o lifestyle que eu gostaria de ter? Sim. Então, uma coisa nutre a outra. O meu lifestyle passou a ser parte dos meus rendimentos financeiros. Então, hoje eu faço publi, que está relacionado à minha maneira de me comportar, que está relacionado ao conteúdo que eu produzo, então eu estou fazendo a roda girar. Qual que é a referência, Ivan? Quem faz isso no mercado? Eu não conheço. Eu estou descobrindo a minha nova maneira de fazer. E ela tem várias falhas, ela tem vários acertos, e cabe a mim, durante essa jornada, mapear como eu posso ser mais assertivo de acordo com esse retorno que eu tenho do mercado. Sabe? Agora, é uma maneira meio maluca de me comportar, mas é para quem assume risco o tempo inteiro. Sabe, Gênesis? Não, isso que o Ivan está falando, eu acho que é interessante, porque quando a gente está falando das trocas, enfim, como ele foi absorvendo das pessoas, né? Transição de carreira, eu faço uma comparação como se fosse um caminhão. Só que você vai com a carroceria vazia, você vai com o seu esqueleto, com as suas competências buscar. Mas você dá várias viagens, tá? Então é como se você tivesse um caminhão, que é a sua espinha dorsal, suas competências que você tem, comunicação, proatividade. Você vai até o seu destino, conversar com alguém, aprender. Você enche esse caminhão, você dá uma volta, você volta, desabastece esse caminhão. Se você vai com um caminhão cheio, com toda a sua experiência, poxa, eu sou um executivo de sucesso, agora eu vou ter esse caminho aqui do empreendedorismo e tal. Não, você não vai aprender com a troca que você vai ter. Você só está indo para ensinar. Então, quando eu faço a analogia do caminhão, é como se você estivesse indo com um caminhão com a carroceria vazia para encher esse caminhão de experiência de outras pessoas, dar algumas voltas, muitas vezes vai ser 1, 2 ou às vezes 1000 voltas, mas você volta abastecido. Então, ter essa simplicidade de que você está indo até o outro para você aprender com o outro. Porque quando você é, por exemplo, um grande diretor comercial, um diretor de marketing, você está empreendendo, você pode estar se livrando de um chefe, mas você vai ter que executar o papel de um diretor de RH, um diretor de marketing, um diretor comercial. Então, como que aquela pessoa que eu estou aprendendo, que já empreendeu há um tempo, ela consegue abastecer de ferramentas que eu não tenho? Então, ele falou muito de ferramenta, de relacionamento, como é que a gente aprende com o outro. Então, esse caminhão vazio, para mim, é a figura que representa a mudança de carreira. Assim, como que eu estou com o esqueleto, eu tenho a carroceria, eu tenho o motor do caminhão, que é a minha competência, e como que eu vou abastecer, como que eu vou complementar essa competência? E a gente agora, caminhando para o final, tentar fazer um resumo aqui do que a gente falou, e a gente falou de muita coisa interessante. Então,
Acho que o primeiro passo, a gente conseguir mapear onde estamos, né? Antes de falar para onde a gente vai, é onde a gente está. E esse onde a gente está, ele é fundamental para que a gente entenda o que a gente tem de matéria-prima para ser aproveitada. Porque acho que todo mapa ele parte de 2 princípios para que ele funcione. O primeiro é onde você está e é onde você quer ir, né? O segundo elemento. Se você não sabe onde está, onde quer ir, não vai funcionar. Então, primeiro, onde estou? Então, quem eu sou, me conhecer, as habilidades, competências. O segundo, para onde eu vou? Então, mapear as possibilidades. Terceiro, entender qual é a distância que você está, quais recursos você precisa. Quarto, quem pode te ajudar nesse caminho? A gente colocou muito aqui, é um caminho onde, se você tiver a humildade, saber exercitar a vulnerabilidade, conectar com as pessoas, certamente você vai potencializar não só a chance de dar certo, como vai encurtar essa distância que ela seja mais rápida. E, por último, que a gente falou aqui, não esqueça de cuidar de você mesmo. E é interessante, as transições de sucesso que eu acompanhei, a maior parte delas teve a ver com pessoas que souberam cuidar delas mesmas nesse momento. Porque é natural, uma transição, a gente quer sair fazendo um monte de coisa, mas espera aí, qual é a agenda que você está tendo para você? E aí eu queria explorar aqui, ainda para a gente caminhar, Gênesis, o que você deixa aqui de fontes de conteúdo para quem quer continuar nesse tema aqui? Porque eu acho que é um tema aqui que, se a gente ficasse 5, 6, 10 horas o dia inteiro, não ia dar para esgotar ele. Então, vamos deixar algumas referências. Além de indicar o Basaglia, né, para a gente seguir o Basaglia. Né? Mas agora, saindo um pouco do Basa, eu acho que o meu trabalho é a minha maior fonte de conteúdo. E aí eu indicaria esse meu trabalho para as pessoas, que é falar com as pessoas. Tá? Ter networking, tentar ver para onde você quer se direcionar e quem já faz isso que você quer fazer. Então, talvez a minha principal indicação que eu daria aqui de conteúdo é qualquer transição que a gente faça, vamos tentar entender as pessoas que já estão lá há um tempo, que já passaram por isso. Então, essa seria a minha indicação. O networking que a gente tem, falar com as pessoas, que é o meu trabalho do dia a dia. Que legal, né? Assim, nada substitui o cheiro do asfalto, como eu gosto de falar, né? O que você comentou de muitos executivos errando, que foram se movimentar para startups buscando algo que eles não iam encontrar. Se tivessem feito esse exercício de conversar com pessoas que estavam em startup, teriam evitado o erro, porque pelo menos iam saber que ali não iam encontrar o que estão buscando. Ivan, você é um cara que eu sempre toco livro, podcast, referência. Me ajuda aqui, o que vem na tua cabeça aqui que a gente pode deixar de referências? Ô Basa, eu creio que hoje o grande desafio para as pessoas que querem se reinventar, eu acho que não é nem necessariamente descobrir uma nova carreira, é descobrir o que elas carregam dentro de si, sabe? Essa é a dor, porque é uma dor que eu vivi. Eu não sabia o que eu queria. A palestra me ajudou bastante, mas tinha muita coisa dentro de mim e que até hoje eu continuo nessa busca. Então, as pessoas vêm me abordar, eu não estou satisfeito com o que eu estou fazendo, mas eu não sei o que eu quero, porque elas não sabem olhar para dentro de si para mapear os próprios valores. E eu vou dar uma dica de livro que me ajudou muito nesse sentido, que é Adam Davidson, A Economia da Paixão. Ele explica nesse livro como você dá os primeiros passos para mapear aquilo que eventualmente você acha que não é nada demais, porque você executa com uma maestria muito grande e há muito tempo, e que pode sim, de certa maneira, transformar outros ambientes, outros ecossistemas, outros lugares onde você está. Porque não é tão óbvio, é óbvio para você. E você, por ser muito óbvio para você, você acha que isso não tem valor. E tem um valor tremendo. E a partir do momento que você mapeia isso, e você percebe que isso pode ser sim comercializado, isso tem um valor financeiro, ou seja, você pode juntar as duas coisas, algo que você domina, que você faz bem, né? A economia da paixão. Você domina, você é apaixonado por aquilo, e aquilo vale dinheiro. Como você precifica? Então, esse livro do Adam Davidson, ele foi um divisor de águas na minha cabeça para fazer com que eu deixasse de me sabotar e dizer, não, eu tenho que cobrar sim pela minha hora, pelo meu tempo, porque se de repente isso é muito orgânico e simples para mim, porque eu faço há muito tempo, vale um dinheiro enorme no mercado. Então, o meu objetivo com essa fala aqui é fazer com que as pessoas tentem buscar dentro de si o que de fato elas fazem bem, fazem com paixão e que, por meio dessa habilidade, pode transformar a vida de outras pessoas e de outras corporações. Nossa, olha que coisa fantástica aqui, o insight que me veio aqui como referência. É interessante que quando a gente fala, principalmente no mundo corporativo, a forma mais fácil e rápida de você ser aceita por um grupo
é você se parecer com aquele grupo. Rapidamente você é aceito, mas dificilmente você vai se destacar sendo igual a todo mundo. Então é a coragem de ser único. Isso, para mim, é algo que as organizações, de maneira geral, têm muito para evoluir e dar esse espaço. Isso é algo que eu vejo que é uma oportunidade gigantesca e não tem a ver só com diversidade, porque quando a gente fala diversidade hoje, a gente está talvez trazendo um recorte muito de origem, de características e menos para ideias, então acho que isso é fundamental. E para mim tem um lance também, que à medida que você descobre a sua paixão, vai ser muito difícil alguém competir com você. Por quê? Eu vejo por mim, assim, eu tenho uma paixão por estudar sobre pessoas, comportamento humano, liderança, e eu passo, na média, 15 horas por dia fazendo isso. Tanto que se você me perguntar hoje, a gente está agora em Copa do Mundo, Baza, quem joga no Brasil? Eu acho que eu sei falar o Neymar, juro por Deus, eu não sei o segundo jogador. De novo, é o meu foco. Então, se alguém tiver que competir comigo nessa área, a não ser que ela seja apaixonada também, ela vai ter que trabalhar 15 horas com algo que ela não é apaixonada e ela não vai conseguir competir comigo, porque as 15 horas é lazer. Eu adoro. E se eu tivesse mais horas e não tivesse que dormir, eu estaria fazendo mais disso. Então, esse, para mim, é a grande essência. E deixando aqui alguns, talvez, conteúdos, tem um livro que o Ivan me indicou, logo que a gente se conheceu, que é Reinventando as Organizações. Frederic Laloux. Esse livro é um game changer, né? Esse livro ele te dá um choque aqui de reflexões, de realmente questionar o status quo. Então, eu deixo realmente a indicação desse livro. E eu vou indicar o podcast do Ivan aqui, o Desobediência Produtiva. Base, porque... como sempre, muito gentil. Não, assim, não tem a ver com gentileza, tem a ver com realmente assim, a diversidade de ideias. Porque o Ivan, eu acho que a capacidade que ele tem de convidar pessoas de estilos diferentes, e a gente estava num evento no último final de semana, e aí uma amiga em comum ali que a gente conheceu estava falando de um projeto dela que lançou um brinquedo. Não vou dar muito spoiler aqui, porque o Ivan vai entrevistar ela, mas enfim, de como lidar com as emoções das crianças. E eu e o Ivan temos filhos, a gente começou ali a se amarrar. Ivan, eu preciso entrevistar você. Então, assim, essa curiosidade do Ivan de puxar, e eu acho que no final essa pluralidade que faz com que a gente tenha, voltando do início de onde a gente começou, aquelas referências dos brinquedos que eu posso moldar com Lego, a gente ter mais modelos para que a gente possa usar as nossas pecinhas, não é verdade, Ivan? Olha, e você está me falando de um outro livro que eu estou lendo agora, não terminei, é porque eu estou lendo uns 4 ao mesmo tempo, que eu me desafiei dessa vez. Eu estava achando as leituras, eu vou até um certo momento e eu desisto. Eu falei, o que eu posso fazer para provocar a minha mente e acabar com... Eu comecei a achar chato ler, independentemente do livro. Eu falei, eu vou começar a ler ao mesmo tempo. Então, tem alguns títulos que me interessam, que não conversam necessariamente com outros, então eu comecei a ler livros ao mesmo tempo. Então, eu vou ler, por exemplo, hoje à noite eu pego um trechinho, leio 15 páginas aqui, 15, mais 15, mais 15. E tento conectar os pontos. E existe Caramba, que viagem, Ivan. Nunca pensei nisso, cara. É uma conexão. Olha o que eu estou lendo, Baza. Eu estou lendo O Profeta, de Khalil Gibran. Estou lendo Gustavo Cerbasi. Estou lendo o David Epstein, Por que os generalistas triunfam no mundo de especialistas. E estou lendo... qual que é o outro? Khalil Gibran, o Gustavo Cerbasi. E estou lendo 1984, de George Orwell, que eu não li. Então, e aí eu me forço a conectar. Então, poxa, um mundo que está fazendo um futuro distópico lá de trás, né, do George Orwell, de 1984, o que ele tem a ver com o mundo de finanças do Gustavo Cerbasi, que também tem a ver do mundo de generalistas e fala com um pouco de filosofia indiana do Khalil Gibran. Super. E aí eu pego e começo a conectar os pontos e isso me promove outras vias neurais que eu não sei onde vão me levar, mas para algum lugar vão levar. Então, eu acho que isso provoca. É uma maneira também de você, se quiser experimentar essa forma, ela pode vir de uma maneira interessante. Não, mas eu acho que vocês falaram bastante. Eu acabei de ler Os 4 Acordos agora. Esqueci o nome do autor, mas é um mexicano, muito bom. Que são os 4 acordos que a gente faz com a gente mesmo para qualquer tipo de decisão. Então, é um livro muito, muito curto. Até dei de presente para uma amiga que estava precisando na sexta-feira. Comprei online e mandei entregar no Rio para ela. E eu acho que fala muito disso que a gente está fazendo. Eu acho que o Ivan abordou muito nisso, né? Abordou muito esse tema. Eu acho que é o quanto a gente se conhece também. E aí a gente vai passar a se respeitar, a gente vai crescer em cima desse conhecimento que a gente tem da gente mesmo. Então, eu indicaria os 4 acordos para também indicar um livro que eu acabei de ler também. Legal. Muito bom, gente. E agora, caminhando para o final, já quero deixar aqui já o convite para todo mundo não esquecer de visitar as nossas vagas
que a gente tem hoje em aberto nos sites da Michael Page e da Page Personnel. São vagas atualizadas diariamente, onde a gente publica as posições que nós estamos conduzindo. Então, essa transição de carreira que você está buscando, talvez tenha uma posição ali que já te interesse, que te provoque. Então, certamente é um caminho. E também você não deixar de se inscrever também nos nossos sites para receber todas essas posições. E aí, para a gente chegar agora no final, Gênesis, queria te deixar aqui microfone aberto, aí, insights, provocações que você queira deixar aqui para a gente fechar aqui essa conversa. Não, super aprendizado. Eu acho que, assim, enquanto vocês dois estavam falando, enquanto o Ivan estava falando, eu estava fazendo a reflexão para a minha pessoa, assim, sabe? O quanto eu estou me conhecendo, o quanto eu estou nessa jornada. Porque, por mais que você esteja feliz na carreira que você esteja, eu acho que a reflexão na felicidade ela é uma reflexão melhor sucedida, né? Então, mesmo quem está bem, refletir o porquê está bem, né? Quais são esses motivadores, o porquê que está bem. A gente está falando de transição aqui, mas também quem está feliz pode fazer uma transição para ficar ainda melhor. Acho que é a eterna busca da felicidade. Eu acho que o recado que eu deixo aqui talvez seja... Eu aqui, em alguns minutos com eles, aqui eu aprendi bastante a pensar sobre a minha própria jornada. Eu acho que isso é um trabalho constante que a gente tem que ter. Muito bom. Ivan, coração no bico da chuteira. Ô, Baza, você sabe que eu aprendo muito com o seu Instagram. O seu Instagram ele é uma fonte absurda de insights para a gente refletir. Não é só olhar naquele momento interessante, isso não é refletir sobre algumas postagens que você faz. E teve uma postagem que você fez há um tempo atrás que se transformou numa estratégia minha de encantamento de algumas pessoas. Você desenhou 3 círculos. Eu não sei de onde você tirou aquilo. São 3 círculos. Um círculo maior, um círculo bem pequeno e um pontinho no meio do círculo bem pequeno. O círculo maior ele está relacionado aonde chega a alcançar os nossos pensamentos relacionados à preocupação. O que nós achamos que pode acontecer, né? Aquele círculo bem maior. Aí tem um círculo pequenininho, que é aquilo que de fato pode acontecer. E o pontinho pequeno no meio é o que de fato acontece. Então, nessa sociedade em que nós somos bombardeados por uma quantidade extrema de informações que não temos tempo sequer para respirar, para olharmos para dentro de si, e numa sociedade da comparação, em que, da mesma maneira que somos bombardeados, estamos nos comparando com a melhor versão do outro, ou seja, o nosso bastidor com o palco do outro, nós precisamos olhar um pouco mais para dentro de si, nos conectarmos ao momento presente e vivermos um passo de cada vez. Pensamos demais. E quando pensamos demais, ficamos ansiosos demais com tudo que nos cerca. Sim. Então, a minha sugestão é: tire o pé, se conheça um pouco mais, destine mais tempo para cuidar de você e não para estar inserido nas rodas de discussão para corresponder às expectativas do meio em que você está e das pessoas que você admira. Não precisa. Olhe mais dentro de você, tire o pé e deixe de viver naquela fronteira lá longe da bolinha maior, do círculo maior. Pense que você é só um pontinho e as coisas vão acontecer ali. Não precisa se preocupar com essa. Que demais, que demais. Fantástico. Muito obrigado mesmo, Ivan. Muito obrigado, Gênesis. Tenho certeza que todos vocês que estão nos assistindo, que estão nos escutando aqui, saíram cheios de insights, anotações. Quem não estava com papel e caneta, eu tenho certeza que vai escutar ou vai assistir de novo. Pega papel e caneta para vir com anotações, que vai gerar muita reflexão. Então, esse é um novo podcast da Michael Page, o Entrevistas. Então, eu adorei. Eu já vou dar um parabéns aqui para o Gui aqui do nosso marketing, que foi aqui. Vamos dar os créditos aqui. Esse nome vem do Gui aqui, o nosso grande aqui estrategista de marketing. Adorei. Aqui, ó, Entrevistas. Eu adorei. Então, Gui, já que tá deixando o jabá aqui, é um agradecimento. Muito bom mesmo. E, só está começando. Já se inscreve no canal, YouTube, Spotify, Apple, para acompanhar aí tudo que vem pela frente de discussões que vão ajudar você a potencializar a sua carreira. Vem com a gente.